Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E você? Que bom, nós estamos hoje no nosso 17º dia da nossa meditação em Provérbios. Hoje que a gente vai estudar, então, o capítulo 17, né? Continuando recebendo essas sementes de sabedoria que Deus tem nos concedido já nesses 17 dias, e eu creio que a gente ainda tem muito mais para receber daqui até o dia 31 de janeiro, né? Nós vamos sair daqui mulheres mais sábias, pessoas mais sábias, mais edificadas em Cristo, para ter um 2021 repleto de sabedoria das bênçãos de nosso Deus, né, para todos nós, e isso se estende a nós, a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Vamos lá, então, abrir no capítulo 17, ainda continua falando do nosso posicionamento, do nosso relacionamento, e dentre os versículos importantes que eu encontrei aqui, eu vou falar sobre amigo, sobre amizade. Deus está tocando no meu coração sobre esse tema e eu gostaria de convidar você para prestar atenção nesse assunto nesta manhã. Está no versículo 17, diz: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. E um outro versículo aqui no livro de Provérbios também, que diz que há amigo mais chegado do que irmão. E nós temos diversas passagens aqui na Bíblia falando de amigo, falando desse relacionamento que Deus nos propõe, de amigos. Eu convido você a ver aqui no capítulo 27 também, no versículo 17, ainda no livro de Provérbios, capítulo 27, no versículo 17, tem uma anotação assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Eu li na NVI. Existe uma outra versão que diz que afia o amigo. Então, fica assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia a seu amigo. Em outras versões, um homem afia um outro homem. E aí fala do relacionamento de amigos, que um é usado por Deus, se ele se permitir, para afiar outro amigo. Então, o nosso relacionamento, aqui já nos mostra a primeira chave, que o nosso relacionamento de amigo, de amizade, não é aquele amigo verdadeiro que fala as verdades com amor, mas não é aquele amigo que só fala o que é agradável, só passa a mão, só concorda com você. Esse pode ser um companheiro agradável de caminhada, ele nunca se opõe a você, mas não é útil, mas não age com amor. O que age com amor está interessado no seu bem-estar, e aí ele fala a verdade. Não, talvez você tenha essa experiência de ter um amigo que é aquele que você não tem, às vezes não tem tanto relacionamento no dia a dia, mas é aquela pessoa que quando você tem um assunto que você quer ter uma decisão acertada, você vai procurá-la. Você vai conversar com ela. Você vai conversar com esse amigo. Por quê? Algumas razões. Primeiro, você sabe que ele fala a verdade, doendo ou não doendo, ele vai dizer exatamente a expressão da realidade. Segundo, porque você sabe que pode contar com o amor e com a confiança dele, que ele será sincero, ele não vai passar a mão nas suas dores, mas ele vai levar você a confrontar a realidade. É o verdadeiro amigo. É o verdadeiro amigo. E é esse, né, que diz aqui no capítulo 27, que ele afia você. Qual é a utilidade de um ferro enferrujado? Vamos pensar nisso? De um ferro cheio de ferrugens, de um ferro cheio de
novinho, sem uso nenhum, nenhuma utilidade. Mas quando um passa no outro, e aqui eu lembro assim, de uma faca sendo afiada em outra, em uma espada, aqui no tempo de Salomão, de Davi, talvez ele tivesse essa visão de uma espada, um instrumento de defesa, de ataque, de guerra, que precisava ser lixada, e era lixada com outro ferro, ela era forjada, ela era afiada com outro ferro. Nós voltamos aqui no nosso capítulo 17 e diz que o amigo ama em todos os momentos. A fidelidade é prioridade no meio desse relacionamento. E ele é um irmão na adversidade. Já em outro capítulo de Provérbios, nós lemos que há amigos mais chegados que irmãos. Duas propostas Deus faz para nós. Que nós tenhamos esse relacionamento com o nosso irmão, com a pessoa que convive comigo e com você dentro da sua casa, sejam filhos, sejam irmãos, sejam, às vezes, algum parente que acaba morando junto, mas a proposta do Senhor nesta manhã é que as pessoas que convivem bem proximamente conosco, nós tenhamos esse relacionamento de amigo, de mais chegado que o irmão. Mais chegado com o irmão é que tem maior intimidade, que você troca mais particularidades com eles, que nós tenhamos esse relacionamento com os mais próximos de nós, talvez da nossa família até. Afiando um ou outro, dizendo do que te incomoda, do que você se sente melhor, e ouvindo dele o que é que satisfaz, o que deixa ele alegre, quais são os seus limites que você não deve ultrapassar. Eu estou falando de relacionamento de marido e mulher, eu estou falando de relacionamento de pais e filhos, eu estou falando de relacionamento de irmãos e irmãos. Nós temos a doce ilusão de que nós podemos transformar pessoas à nossa imagem e semelhança. Nunca, nunca. Até Deus tenta nos transformar a sua imagem e semelhança, e muitas vezes o ser humano se mantém resistente a viver essa imagem e semelhança de Deus. Quanto mais eu e você podemos desejar que a pessoa que está caminhando dia a dia conosco seja o nosso retrato, a nossa foto, o nosso xerox. Ele é um ser humano criado por Deus para te afiar. Ai, que coisa dolorida! Falei, pronto. Agora vamos administrar essa informação. Deus nos fez para afiarmos uns aos outros, nos afiarmos. Não sei nem como é que fala esse português de tão complicado que é, mas ele fez um ser humano para afiar o outro, porque ali o amigo nos afiando, nos lixando, tira as arestas, nos mostra os limites e os caminhos de uma boa convivência. Não ele me moldando, nem eu moldando quem está ao meu lado, mas deixando ele viver, dando oportunidade para ele se desenvolver como ele é. E assim eu estou mostrando que eu também desejo esse espaço. E nós precisamos deixar claro os nossos limites e o nosso espaço. Eu gostaria, com doçura, né, criando com a nossa boca, com a nossa fala, como nós temos aprendido até agora, mas falando dos nossos limites. Eu gostaria que fosse assim, eu desejo que você pense nesse ponto
pronto para que seja assim a nossa convivência, mas abrir o seu coração. Muitas amarguras nós guardamos, muita raiva nós passamos, porque nós não mostramos o nosso limite. E quando o outro que mora conosco se expande, se expressa, a gente fica cheia de dores. Ai, não me entende. Ai, é egoísta, só pensa nele. Ai, não enxerga que eu estou aqui desejando, precisando. Filha, filho, fala, cria com a sua palavra, cria com a sua boca um relacionamento saudável, com limites onde você vive e deixa viver. Olha o princípio lindo, viva e deixe viver. Veja no que você pode se limitar, se controlar, se restringir em benefício do outro, o quanto isso é possível, e se expresse quanto ao seu limite também, ao que você gostaria. Falamos sobre relacionamentos mais íntimos dentro da nossa casa, mas vamos expandir isso não só para a nossa família pessoal, mas vamos expandir para a nossa família da fé, a nossa família em Jesus, a comunidade onde a gente congrega, a igreja onde a gente frequenta, onde a gente participa. E vamos, assim, ampliando essa família da fé por todo o mundo, não é? Como nós precisamos repensar o nosso relacionamento com esses irmãos. Muitas pessoas deixam de congregar numa igreja, vão para outra por causa de irmãos. Vamos aqui, Provérbios 27, 17. Assim como ferro afia outro ferro, um amigo, um irmão, um ser humano afia o outro. Posso encerrar essa primeira parte dizendo assim: deixe-se ser afiada, deixe-se ser lixada. Porque Deus nos ama e Ele continua conosco. Se são pessoas que são nocivas, tóxicas, estão nos fazendo mal, Deus se encarrega de tirar de perto de nós, nós só vamos prestar atenção nos sinais. Mas se é alguém permitido por Deus para nos tornar pessoas melhores, bendito que vem em nome do Senhor, vamos acatar. Quero lembrar você que Deus nos criou para conviver e nós encontramos isso no Salmo 133, que nos diz assim: ó, quão bom! Davi dizendo isso, o pai de Salomão, que escreveu sobre amizade. Davi dizendo isso: ó, quão bom e quão agradável é viverem juntos os irmãos. Viverem unidos os irmãos, em outra versão. Então, não é viver um próximo, é viver juntinho, é viver unido, unido. É alegria para o coração de Deus. Alegria, alegra o coração de Deus. Deus nos criou para conviver e nós vamos procurar abrir mão do que é possível para uma boa convivência e nós vamos buscar não apenas o que nos convém, mas estar focado, preocupado no que convém a quem está convivendo com nós. É um quase que se opondo ao outro, focando o crescimento nosso e de quem está conosco, mas também é nós caminharmos na mesma direção, crescendo, sendo bênção. Pensa no ferro afiando o ferro, tem dois pontos importantes, o barulho e o atrito. O barulho é aquele coisa irritante no nosso ouvido, um ferro rangendo em cima do outro. São os ruídos que muitas vezes nós ouvimos na convivência do dia a dia, na convivência da família da fé. Nós ouvimos os ruídos, entra pelo nosso ouvido e dói coisas que nós não gostamos,
que às vezes até pode mexer com a nossa emoção e nos ferir, mas vamos analisar, Deus pode estar usando aquele ruído entrando pelo nosso ouvido, aquela voz, aquela verdade, e vamos prestar atenção. Vamos pensar no atrito. Quando a espada está sendo afiada, ela não pode sair dali. Se ela sair, interrompe o processo. Pensa quando você está afiando uma faca. Eu tenho um afiador que é uma coisinha bonitinha assim, fica abertinho no meio, várias lâminas de aço, e eu passo a faca no meio e vai e volta, e vai e volta, até que ela fica afiadinha. Se ela sai dali, ela não alcança um nível de excelência para ser usada. Falei com alguém? Deus falou comigo. Se você sai da zona de atrito permitido por Deus, com sabedoria, ouvindo palavras que doem no nosso ouvido, mas sejam boca de Deus, sejam princípios do reino de Deus. Se você sai da zona de atrito, você não alcança o nível excelente para ser usado como bênção na vida de outras pessoas. Vamos deixar um pouquinho isso de lado, porque já vi que doeu dentro de muita gente, assim como doeu dentro de mim, porque o ferro afiado se torna mais útil. Assim, nós nos tornamos mais abençoados para conviver junto. Deus não falhou no seu plano quando colocou os seres humanos um do lado do outro, extremamente diferentes. Ele não errou no seu propósito. Ele deseja que nós vivamos e convivamos. É para você viver, conviver e deixar viver. Vamos lá. Camila escreveu aqui: deixe-se ser afiada, lixada, porque Deus nos ama e continua conosco. Deus continua. E Ele traz entendimento, traz sabedoria, e nós vamos alcançar um nível excelente, em nome de Jesus. Rosalina, bom dia. Ai, que saudades aí, hein, bebê? Rosalina está lá nos acompanhando de piedade, está vibrando, lindo isso, lindo isso. Estamos falando de amigo, né? Nós somos amigas também, Deus está falando disso. E a gente diz verdade uma para a outra. Diz verdade uma para a outra, mas a gente continua se amando. Vamos lembrar de Jesus e ver um pouquinho o modelo de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, escolheu, foi dirigido por Deus para escolher os 12 que andariam com ele, que ele ensinaria todas as coisas que ele tinha aprendido com Deus, com o Pai, e Jesus nos mostra que havia um amigo que se achegava mais a ele, era o apóstolo João. Na mesa da ceia, se você se lembra bem, na mesa da ceia nós vemos João reclinado no ombro de Jesus, sinal de carinho, estava sempre ali do ladinho de Jesus, estava sempre coladinho nele. Ele tinha um amigo mais chegado que irmão. Os irmãos de Jesus tiveram certa dificuldade de crer na divindade de Jesus, muito mais intensamente no final do seu ministério e após a sua morte, é que eles reconheceram a divindade do ser humano que conviveu dentro da casa dele, brincou no quintal, comeu na mesma mesa, dormiu no mesmo quarto. O Espírito Santo está falando com você. Você pode estar convivendo dentro da sua casa, no seu círculo mais íntimo, com pessoas enviadas por Deus para estar ao seu lado. Vamos prestar atenção nisso? Vamos voltar lá, então. Jesus tinha o discípulo João. E quando, por ocasião da crucificação, quando Jesus estava na cruz, esse discípulo fiel,
estava ali junto da mãe de Jesus, estava ali com a família. Penso eu, que João, olhando para a cruz, vendo Jesus na cruz, talvez ele quisesse perpetuar ainda aquela amizade, aquele amor com Jesus pelo seu amigo, então ele grudou na mãe de Jesus. Tipo assim, eu faço parte dessa família, eu estou aqui. E Jesus, no capítulo 19 do Evangelho de João, nós encontramos essa descrição. Evangelho de João, capítulo 19, no versículo 26 e 27. Jesus estava sofrendo, passando a mesma tristeza que João e sua mãe estavam ali embaixo. Ele estava cumprindo a sua missão, mas ele estava triste em ver os dois ali próximos dele sofrendo por aquela situação que ele estava passando. Ele estava cumprindo a missão e ele iria até o fim, mas isso não significa que ele não teve dor nenhuma. Ele teve todas as dores que um ser humano tem e que eu teria e que você teria. E no versículo 26, Jesus diz assim: mãe, aí está o seu filho, eis aí o seu filho. E no versículo 27, ele se dirige a João e diz: filho, aí está a sua mãe. E a seguir, a palavra de Deus nos relata aí que a partir desse momento, João levou Maria para sua casa e cuidou dela todos os seus dias. O que será que aconteceu de mistério nesse momento? Onde aquele amigo mais chegado do que o irmão cuidou da sua mãe todos os dias da sua vida. Relacionamento de amigo. E encerrando a nossa meditação, eu quero voltar aqui no nosso capítulo 17, versículo 17. É um irmão na adversidade. O amigo ama todos os momentos e é um irmão na adversidade. Eu quero convidar você a rever neste momento pessoas que Deus tem colocado ao seu lado, dentro da sua casa e fora da sua casa, para ser esse amigo que ama na adversidade. Que não seja só para demonstrar esse amor no momento da adversidade. Nós estamos vivendo esse tempo anormal, não tem nada de normal nisso. Nós estamos vivendo esse tempo anormal de distanciamento social. E se nós não tomarmos cuidado, isso vai se tornar um processo irreversível no nosso costume. Vai passar a ser nosso hábito viver nesse distanciamento. Não estou pregando aqui irresponsabilidade, não, nós vamos com responsabilidade, mas vamos pensar nisso, de não só demonstrarmos a nossa amizade, o nosso amor, conviver no tempo da adversidade, quando o amigo está passando por aquela catástrofe, nós paramos tudo e vamos correndo conviver com ele. Muitas vezes é no momento de morte até. Faleceu alguém querido daquela família, você para tudo e você vai no enterro. Você para tudo, você interrompe a sua rotina, você interrompe o seu trabalho, você interrompe uma viagem para ir nesse enterro. Porque o amigo está passando esse momento de adversidade. Porque você quer mostrar o seu amor, o seu carinho nesse tempo da adversidade. João estava aqui com Jesus nesse dia de adversidade. Não vamos esperar isso. Vamos regar
Vamos regar a amizade em todo tempo. Ser o ferro que está afiando esse querido. Muitas vezes nós somos o ferro que estamos afiando o nosso amigo, dizendo que ele é importante, falando das qualidades dele, elogiando algum aspecto, alguma decisão dele. Muitas vezes nós estamos lixando esse amigo, combatendo a baixa autoestima dele, mostrando um caminho brilhante que ele tomou, uma decisão ótima que ele tomou, você vai reforçando, muitas vezes ele está até inseguro na decisão que tomou, e você vai reforçando. Então, um amigo afiar outro amigo, não necessariamente daquela forma estridente do som, e não dolorosa, de forma a tirar camadas grossas, cascas enferrujadas, que estão fazendo mal e que estão encobrindo o interior brilhante que Deus fez, mas nós estamos afiando de uma forma amorosa. Eu estava trocando ideia, já estou finalizando. Eu estava trocando ideia com uma amiga muito querida, e ela estava me contando de uma outra amiga, né, da família, da fé, não é da família dela, e ela me dizia assim: ela é muito chata, ela fica andando atrás de mim, falando o que eu nem estou afim de ouvir. E eu, para deixar a situação mais leve, respondi para ela: veja bem, ela te ama, ela está querendo te ver crescer. No ponto de vista dela, ela já avançou um pouco mais que você e ela quer te resgatar, por isso que ela está te chateando desse jeito. Eu disse isso para tornar a situação mais leve, não é? Mas vamos pensar nisso. Deus coloca ao nosso lado amigos mais chegados que irmãos, coloca irmãos do nosso lado para serem verdadeiros amigos, e vamos buscar discernimento de Deus. Deus coloca você como amiga mais chegada que irmão de alguém. Deus coloca você como o ferro que vai afiar alguém. Vamos ter essa responsabilidade como prioridade na nossa vida, discernir, buscar discernimento, buscar de Deus, colocar em oração. Senhor, eu estou pensando tanto em tal pessoa, será que o Senhor quer me usar para levar uma palavra, um alívio, demonstrar amor, alguma afiadazinha nessa pessoa? Eis-me aqui, me dá esse discernimento. Vamos pedir discernimento para Deus nos dar o limite de nós falarmos e nos relacionarmos com pessoas que Deus tem propósito para nós convivermos. Vamos orar a Deus, com certeza Deus falou ao meu coração, Deus está falando no seu, e eu desejo que Ele continue falando em outros versículos aqui desse capítulo de Provérbios, e eu encontrei tantos importantes. Quero mencionar: o homem de coração perverso não prospera, o da língua enganosa cai na desgraça. Falando novamente da palavra, da intenção do coração e da palavra que sai da nossa boca. Completando e fechando. Aquele amigo aparente que não é verdadeiro, que o Espírito Santo nos dê discernimento, que está sendo uma pedra de tropeço, te consome a sua emoção, o seu tempo, consome a sua energia, você tentando aconselhar, tentando mostrar caminhos, e ele empacado, e ele andando para trás, mas ele te sugando, ele não te dá espaço para respirar, você tem ele no pensamento dia e noite, mas ele não movimenta uma vírgula para melhorar a convivência. Vamos lá, Cá, ora conosco, ora por nós, então. Pai Celestial, Pai de amor,
Senhor, nós te somos gratos, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu desta manhã estarmos aqui reunidas, ouvindo tão preciosa palavra, Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, colocar cada vida que está agora assistindo a esse vídeo nas tuas mãos, Pai, e te pedir para que o Senhor nos dê essas amizades verdadeiras, Pai, que nós estudamos hoje desse versículo 17 aqui de Provérbios, Pai. Senhor, coloca as pessoas certas no nosso caminho, Senhor Jesus, para que elas possam sempre estar nos afiando, Senhor Jesus, de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Use essas pessoas cada vez mais, Pai, e também que nós possamos ter o nosso coração aberto para receber, Senhor Jesus, esta afiação, Senhor Jesus, para que nós possamos estar abertos, para que nós possamos crescer cada vez mais diante de Ti, como pessoas, como mães, pais, chefes de família, mas acima de tudo como servos de Deus, Pai. Que nós possamos estar com os nossos corações, os nossos ouvidos abertos e atentos a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos dá discernimento, Pai, cada vez mais, para que nós também possamos ser esse tipo de amizade que Ele colocou, Pai, que também ser usado por Ti para afiar as pessoas que estão bem próximas a nós. Espírito Santo, eu quero te pedir para que essa palavra fique guardada no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor sempre traga a nossa memória, no momento oportuno, Senhor, que o Senhor traga a nossa memória todas essas palavras ditas aqui nesta manhã. Te louvo pela vida da Eli, Pai, que tem sido essa verdadeira amizade na minha vida. Quero te pedir para que o Senhor continue abençoando, derramando a tua unção sobre a vida dela. Que o Senhor a cada dia acrescente ainda mais sabedoria, conhecimento, para que assim ela continue abençoando não só a minha vida, mas todas as pessoas ao redor dela, todas as pessoas que ela tem contato, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, te dedico este dia, Senhor, para que o Senhor esteja à frente das nossas vidas e nos dê um dia abençoado de descanso com as nossas famílias, com os nossos verdadeiros amigos, que o Senhor esteja conosco em todo o tempo. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém.